Então, bora lá. Na aula de hoje a gente vai continuar onde a gente parou. Na aula passada, a gente viu um pouco das características gerais dos craniados e a organização que eles se dão, né? Que a gente começou com o ancestral craniado. Desse ancestral craniado, a gente teve os seguintes desenvolvimentos. Os primeiros animais com crânio, aí, porém, que não tinha mandíbula, com peixes bruxas, lampreias, depois os primeiros animais cartilaginosos, depois os animais ósseos, que aí dividiam-se em peixes com nadadeiras radiais, peixes pulmonados. Dos primeiros peixes surgiram os primeiros anfíbios, dos anfíbios com 4 pés, né, os tetrápodas ou tetrápodas. Aí os amnióticos, que tem aquele líquido amniótico no interior durante o período gestacional, e desses dividido em mamíferos e répteis e aves. Daí hoje a gente começa com a organização esquelética desses animais, considerando que eles têm crânio. Então a organização esquelética deles acabou mudando por conta disso, da presença do crânio e até mesmo do que veio relacionado a esse crânio. O eixo corporal dos craniados é definido pela coluna vertebral, que apresenta o crânio em sua extremidade anterior, e a coluna vertebral e o crânio fazem parte do esqueleto chamado de esqueleto axial, que protege o sistema nervoso central, que é constituído pela medula espinal e pelo encéfalo. Este último se localiza dentro do crânio, enquanto a medula espinal se localiza no canal formado pelas perfurações existentes nas vértebras da coluna. Então, a gente tem as nossas vértebras aqui na coluna, que começa bem aqui, ó, mais ou menos da altura da base da sua orelha, onde começa os primeiros ossículos, né, os ossinhos que ligam com o crânio, e eles descem até o seu cóccix, que o cóccix já é considerado a ponta da coluna vertebral. Não tem mais vértebras, é como se fosse a fusão de várias vértebras que formaram essa região que é chamada de cóccix. No decorrer de todo esse espaço, a gente tem as vértebras e os discos vertebrais, que é quando dá, por exemplo, a hérnia de disco. É quando um disco vertebral entre uma vértebra e outra, ele fica inchado. E aí a gente tem as vértebras, e dentro dessas vértebras tem um buraco dentro de cada vértebra, do interior dela, que é por onde passa a medula espinal, que é responsável pela produção de todas as células, e também é o centro do sistema nervoso. O crânio localizado na cabeça compõe-se de 3 partes, chamadas de neurocrânio, ou caixa craniana, o esplancnocrânio, ou crânio visceral, e o dermatocrânio, que é o crânio relacionado à pele. O neurocrânio é constituído por placas ósseas abauladas, que é tipo achatadas, intimamente unidas entre si. Isso aqui é o nosso neurocrânio, né? Que tá aqui, é duro, tem as placas aqui, a gente tem uma placa frontal, duas placas parentais e uma placa posterior, que formam o nosso crânio. Depois a gente tem uma esplancnocrânio, que por sua vez compõe-se da mandíbula e de várias estruturas esqueléticas que sustentam a parte inferior do tubo digestivo, que está aqui, que desce para cá, ainda na parte já da coluna. Então, esse daqui, neurocrânio. Esse daqui, esplancnocrânio. E, por fim, o dermatocrânio, que é formado por placas ósseas que recobrem externamente o neurocrânio, e o esplactocrânio, que é tudo que tem aqui no nosso rosto, só que numa camada bem fininha, que recobre tanto o neuro quanto o esplanque. Então, essa parte compõe toda a composição do nosso crânio, dos craniados. Aqui tem um exemplo de um crânio de um peixe, né? Em que a gente tem aqui o neurocrânio, que é essa parte que eu mostrei para vocês, né? Que a gente tem aqui na região da cabeça. Aí a gente tem um esplancnocrânio, que é a parte da mandíbula, ainda dessa parte óssea no caso desse peixe aqui, que ainda tem essa parte óssea que é o pescoço, né? Que no caso a gente não tem esses ossos, mas seria aqui na região do pescoço. E por fim o dermatocrânio, ó, que é essas camadinhas de osso que recobre um osso interno. Então tem um osso por fora como se fosse um osso, mas não é exatamente um osso, porque ele é bem fininho, ao redor das outras duas partes. Mais do que isso, a gente ainda tem a região occipital, que é aqui de trás, a região óptica, que são frontal e traseiro dos nossos olhos, que é a região orbital,
A gente tem o arco mandibular, o arco ionoide, e o arco branquial, que já são contidos só em peixes. Aqui a gente tem outra organização e outro tipo de animal, né? Como é a organização esquelética dele, formado pelo esqueleto, a coluna vertebral que percorre até a formação do rabo, e aqui as vértebras que vão até a união com o crânio. Peixes, né? Começando agora, hoje a gente vai ver os grupos separadamente, alguns grupos. E a gente começa pelos peixes, que são os primeiros seres ósseos e cartilaginosos do ambiente aquático, que daí surgiram os outros. O termo peixe é usado popularmente para designar um grupo informal, sem valor taxonômico, não tem organização, tipo lá na divisão. Animais, mamíferos, peixes. Não existe essa classificação com o nome peixes. Mas a gente chama peixes tudo aquilo praticamente que nada. Tudo que a gente nada, a gente chama de peixe. Né? Um tubarão é um tipo de peixe. A baleia é um tipo de peixe. O tambaqui é um tipo de peixe. O salmão é um tipo de peixe. Então, tudo para a gente estar lá dentro da água, não tudo, mas praticamente tudo que é parecido, a gente chama de peixe. Mas peixe não existe na biologia. É um termo informal e popular de se usar. Porque já nas considerações biológicas, entre tubarão, mandíbula e um tambaqui ou um salmão, tem características completamente diferentes. A baleia ela é mamífero, o tubarão ele é um peixe que não tem osso, ele é cartilaginoso, e o tambaqui ele é um peixe ósseo e pulmonar. Então, são três características que eles não vêm a partir de uma família só, eles são de famílias completamente diferentes. Mas a gente chama de peixe tudo aquilo que tem brânquias, de modo geral. Essa denominação aplica-se aos peixes bruxa, ao enguias de muco, às lampreias, aos condrictes ou peixes cartilaginosos e aos osteíctes ou peixes ósseos, que são divididos em actinopterídeos e sarcopterídeos. Primeiro, os peixes sem mandíbula, que é sem esse osso daqui do queixo, que são os peixes bruxa, que são esses aqui, ó. Parece uma lampreia, um daqueles bichos daqueles peixes que dão choque. A mandíbula dela é circular, a boca dela é redonda, assim, cheia de dentinhos ao redor. Os peixes bruxa apresentam tentáculos curtos com função sensorial em torno da boca. Não há mandíbula e a boca é guarnecida por duas estruturas horizontais cartilaginosas, móveis e com dentículos, que podem se projetar para fora e capturar o alimento. Outro organismo parecido com os peixes bruxa são as lampreias, que eles são muito parecidos. Ó. A diferença é mais na coloração, no tamanho, mas olha que boca bonitinha. Cheia de dentinho. E não é nem dente para mastigar, esse dente aqui é só para capturar. Porque ela não tem esse movimento que a gente tem de mastigação. Então ela bota para fora os dentinhos, faz a captura, e esses dentinhos eles servem mais como uma cadeia, porque aí os peixes que ficam aqui dentro, eles não conseguem sair por conta dos dentinhos. A boca das lampreias é circular e sem mandíbula. Essas características originaram as denominações dos grupos chamados de ciclostomados ou ciclóstomos, que é circular, boca circular, e agnatos, que é sem mandíbula. A boca é guarnecida por uma língua com dentículos de queratina utilizados para raspar e perfurar a pele do hospedeiro. Uma glândula salivar produz fluido anticoagulante que impede a cicatrização do ferimento e permite à parasita sugar o sangue do hospedeiro. Ela é tipo um vampiro. Ela vai, se ela vai comer sangue, ela bota os dentinhos dela, fura e fica chupando o sangue do peixe aqui, ó. Bicho nojento. Tu é doido? Fazer um filme de terror com lampreias. As vampiras do mar. Daí a gente vem para os peixes, que são os peixes cartilaginosos. Alguém sabe onde é que do nosso corpo a gente tem cartilagem? No nariz? Sei, no nariz. Na orelha.
Nariz, orelha. Nariz. Na perna, na parte entre a panturrilha e no pé. Tipo, bem no meio onde a gente mexe. Não só aí, mas em todas as juntas. Cotovelo, pulso, joelho, tornozelo, ombro. A cartilagem nas junções, ela serve para não bater osso com osso. Então tem uma camadinha de cartilagem em cima do osso, uma camadinha de cartilagem em cima do outro. Meu pai não tem mais no pé. Aí, porque quando ele teve que fazer uma cirurgia, aí ele não tem mais, ele fica sentindo dor, porque o osso fica passando um no outro. Isso, a cartilagem serve exatamente para isso, para amortecer. Oi. Meu irmão, no ano passado, ele foi fazer a rinoplastia. Aí ele pegou, ele não tinha cartilagem, ele tirou de baixo, tirou nas costelas e botou no nariz. Ele não tinha cartilagem? Cartilagem suficiente, né? Precisava de no mais. Nariz, ele não tinha. Aí ele pegou, tirou da costela e botou no nariz. É porque os ossos, eles têm essa camadinha de cartilagem exatamente para esses impactos ou então para fricção. Mas normalmente a nosso osso, se vocês verem crânios, né, que vocês já viram crânios, os crânios assim por foto, o nosso osso mesmo acaba aqui, é só um ossinho. O resto é um buraco. Então, tudo isso daqui que a gente tem nessa ponta aqui todinha é cartilagem, é osso mole. Tudo isso aqui. Então, o nosso osso, até essa parte aqui mais dura, que a gente vai subindo é mole aqui, né? Aí vai subindo aqui, vai ficando mais duro, ainda é cartilagem. O nosso osso mesmo, já é bem aqui em cima, é só uma voltinha de osso. Bem aqui, dá para sentir que vocês pegarem esse lado do nariz de vocês, irem apertando, até chegar no momento que vocês sentirem duro aqui do lado. Então, aqui que é o osso de vocês. Então, tudo que tem dessa parte aqui que vocês sentiram para frente é cartilagem. Na orelha, a orelha completa é cartilagem. Completa. Não tem nada na orelha de osso. Tudo cartilagem. Por isso que a gente consegue movimentar ela. Não tem na galinha uma partezinha que tem um ossinho branco, que tem gente que come? Cartilagem. Ótima para colágeno, para manter a pele firme. Então, os peixes que são chamados de peixes cartilaginosos são os peixes que não têm ossos. Eles são peixes formados inteiramente por cartilagem. E o que torna eles mais leves e mais hidrodinâmicos para nadar. Então, os peixes cartilaginosos, ou também chamados de condrictes, eles caracterizam por apresentar esqueleto totalmente constituído de cartilagem. É subdividido em dois grupos, chamados de elasmobrânquios e holocéfalos. Elasmobrânquios, também conhecido por seláquios, e holocéfalos, também conhecidos como holocefália. A maioria dos condrictes vive no mar, mas há algumas espécies de água doce, como as raias. As raias também são cartilaginosas. Aqui é um exemplo de um peixe cartilaginoso, que é o tubarão. O tubarão, ele é enorme, ele é muito pesado, mas ele é todo formado por cartilagem. Todo o esqueleto dele é formado por cartilagem. Os elasmobrânquios são os tubarões, os cações e as raias ou arraias. Os holocéfalos são representados pelas quimeras, animais marinhos menos conhecidos e que vivem em grandes profundidades. Esse A é o tubarão branco, o B é a raia e o C é uma quimera, que ele é um peixinho, ó, pequenininho, mas que só vive nas profundezas do mar. O revestimento corporal e o esqueleto, como já falei, o esqueleto é completamente de cartilagem. E aí ele tem uma epiderme por cima dessa cartilagem que recobre todo o corpo dele e outras partes que compõem. Que vem a escama formada por placoide, a escama placoide. Depois vem o esmalte, que vem por cima dessas placas que mantém elas impermeáveis na água, que é chamado de enameloide, e que é um dos materiais mais duros do reino animal, que está na escama dos tubarões e das raias. Aqui, ó, tem um exemplo da escama placoide, do espinho, da placa basal sobre a epiderme, e ao redor
dentina que tem no dente dele, tem o esmalte, que é essa parte do revestimento dos dentes, que é por isso. E outra característica que não está dizendo aqui, que são os dentes dos tubarões, eles são virados para dentro. Então, imagina assim, os nossos dentes são retos, os seres humanos têm dentes retos para baixo. Imagina se nossos dentes fossem virados para dentro. Então, quando a gente fosse comer alguma coisa, por exemplo, atacar, quando a gente fosse atacar alguma coisa, se a gente fosse carnívoro de caça, no que a gente mordesse alguém, os nossos dentes voltados para trás iriam prender, de certa forma, que os animais, se eles tentassem sair, eles iriam se rasgar completamente, porque o dente começaria a entrar por eles. É exatamente como é a dentição de um tubarão. Os dentes deles são voltados para dentro, eles têm 2 ou 3 camadas de dentes internos, eles têm uma camada, outra camada mais dentro e outra camada mais dentro, todos virados para dentro, para quando eles comerem, a comida não conseguir sair. O esqueleto dos condrix é totalmente cartilaginoso e compõe-se de 3 partes, sendo elas o crânio, a coluna vertebral e os elementos de sustentação das nadadeiras. O sistema digestivo é formado pela boca, organizada por fileiras de dentes, de estrutura semelhante à das escamas. Os dentes implantam-se na derme sobre a estrutura cartilaginosa da maxila e da mandíbula. A boca localiza-se na posição ventral, que é assim, deitada, e em seguida pela faringe. Desta, o alimento passa por um esôfago que leva ao estômago. A massa alimentar passa para o intestino, onde há uma estrutura denominada de válvula espiral, cuja função parece ser retardar o trânsito dos alimentos, o que dá mais tempo da digestão. Então, passa muito tempo no estômago, que é para poder ele absorver todos os nutrientes possíveis. Aqui tem toda a organização. Olha, aqui é o tubarão, né? Então, a gente tem o olho, a narina, a boca, a faringe, as fendas faríngeas para fazer a respiração branquial, o coração, o fígado, o pâncreas, o estômago, ó, que vem conectado aqui com a boca, o intestino com válvula espiral, aqui, ó, como é dentro, para poder a comida passar várias vezes ao redor, e o tubo fecal, né? O ducto aqui, onde tem a cloaca, a abertura da cloaca, que é onde elimina as fezes, e também as glândulas responsáveis pela fecundação, já que ele não tem 2 divisões, sistema genital e sistema excretor. Tudo é por um buraco só, uma saída só. Daí a gente tem a parte genital dele, que tem um ducto diferente, a parte urinária, que tem o uréter, daqui a gente tem o rim, outra formação é o baço, o testículo é bem interno, que vem bem aqui pelo canal deferente, é liberado pela cloaca. Aí voltando aqui para o olho, o encéfalo, o espiráculo, que é para também fazer que nem as baleias, né? Só que eles não fazem iguais a ela, mas eles têm esse buraquinho também para auxiliar na respiração, para liberar a quantidade de água que entra dentro dele. A medula espinhal, o corpo da vértebra, a notocorda, o testículo, já falei, aí as nadadeiras peitorais, dorsal e pélvica, e só. Então, a gente tem 3 nadadeiras aqui, né? A gente tem as nadadeiras, para falar, tem 4, porque tem a nadadeira caudal. Então, tem a nadadeira peitoral, que fica na região do peito, a nadadeira dorsal, que fica nas costas, a nadadeira pélvica, que é mais para direcionamento, ele fica mexendo para direcionar para qual lado ele vai, e a nadadeira caudal é para dar impulso. Sistema respiratório, circulatório e urinário. A faringe apresenta de 5 a 7 pares de fendas, que são as brânquias, e o par de fendas mais interior modificou-se no curso do desenvolvimento. As brânquias são órgãos ricamente vascularizados que se originam no revestimento dos arcos que delimitam as fendas faríngeas. O sangue apresenta células vermelhas, nucleadas, hemácias, contém proteína e hemoglobina. Isso aqui é muito, a gente já viu, já conhece, é só a informação de que a água entra, passa pelas faringes. Se vocês, uma observação para quem ainda às vezes confunde. A água não passa pelas brânquias para respirar. Ele engole, passando para as brânquias e saindo das brânquias. Ou então ele libera pelo tubinho respiratório dele da cabeça. Então, ele passa por dentro do corpo e sai pelas brânquias. E esse monte de negocinho vermelho aqui,
que é responsável por absorver o oxigênio da água? A pele dele é bem rica, né, professor? De sensor. Sim, o tubarão ele tem uma Outro dia eu visão... tava vendo um documentário sobre... Aí ele conseguia sentir a vibração do peixe. Não sei quantos quilômetros só pela pele. 3 coisas Quando que não são... Pode falar. Quando não é no focinho, é na... Esqueci o nome, mas é uma listra no lado do corpo dele todo, assim. Isso, é o cordão nervoso que ele tem na lateral do Exatamente. corpo. Então, ele tem 3 sensores muito, muito bons, o tubarão. Que é a visão dele é muito boa debaixo d'água, que assim, é preto e branco, ele não enxerga colorido, é preto e branco, mas ele consegue enxergar bem para frente. Então ele só tem uma desvantagem que ele não consegue enxergar para os lados, mas ele consegue enxergar para frente bem. Ele tem um olfato muito apurado, ele sente cheiro de carne de muito longe. E outra é essa que o Sandeiro está falando, que é o cordão nervoso lateral, que não é só ele que tem. Muitos peixes têm, mas o dele, ele é bem apurado, que ele consegue sentir a vibração que o peixe faz, no caso o alimento dele faz, quando está nadando a muitos quilômetros de distância. Então ele segue pelo cheiro, pelo tato e pela visão até chegar onde é que está ele. Por isso que é muito perigoso tomar banho em mar, que é comum ter tubarão. Algumas praias são bloqueadas de alguns estados que já teve ataque de tubarão. Se vocês procurarem na internet, vocês acham vídeos de pessoas que já sofreram Fortaleza. ataque de tubarão. Sim, Fortaleza. E se eu não me engano, um dos estados que mais tem ataque de tubarão é Recife, no Pernambuco. É na cidade de Recife, tem uma praia, ou mais de uma praia, que é proibido nadar. Porque é muito comum, muito, muito comum a presença de tubarões. E aí você o tubarão, sentiu seu pezinho lá, pau, vai, leva embora você, o pé, o corpo todo, alimento aí para uma semana. Então, a partir disso, a gente tem que o quê? Que nessa organização do corpo, a gente tem que a parte circulatória dele se organiza principalmente nessas setinhas aqui, ó. Ele tem o ciclo que sai do ventrículo cardíaco, passa para o cone arterial, vai para a aorta arterial, passa pelas brancas para se encher de oxigênio, volta para a aorta dorsal, passa pelos tecidos corporais liberando oxigênio, volta pelas veias sem oxigênio, vem para o seio venoso, o átrio cardíaco, até o ventrículo cardíaco, onde vai de novo para o cone arterial e aí vai. O nosso, por exemplo, em comparação ao dos tubarões ou dos condrictes, o nosso sistema circulatório é assim. O nosso sangue sai do ventrículo, que é a parte de baixo, impulsionando, vai para o átrio, passa do átrio, vai para a nossa aorta, da aorta libera para as nossas artérias durante todos os capilares do nosso corpo, oxigena o nosso corpo e volta pelas veias sem oxigênio. Porém, nós temos 2 sistemas circulatórios, o grande e o pequeno. O pequeno também passa por uma artéria, por uma veia, vai para os nossos pulmões, enche de oxigênio e volta para o coração com uma artéria. Aí que começa esse ciclo que eu falei. Passa pela artéria aorta, vai para o corpo todo, oxigênio o corpo todo e volta sem oxigênio. No dele, sai do ventrículo, vai para o cone arterial, passa pela aorta, vai para as brânquias para ter oxigênio, volta para a aorta dorsal, passa pelos tecidos corporais e vem pelas veias sem oxigênio, passando pelo seio venoso, o átrio cardíaco e começa tudo de novo. Como veremos adiante, nos tetrápodes, que são os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, animais de 4 membros, a circulação é dupla, isto é, há um duplo circuito que leva sangue aos pulmões e outro que leva sangue aos tecidos corporais, como eu acabei de explicar a vocês. Aqui a gente tem na região, na questão genital, a gente tem que os tubarões e os condrictes, ele tem os clásperes, que é como se fosse o pênis dele, que é uma relação, um tipo de relação sexual, né, sexuada, em que eles têm a liberação dos espermatozoides e do óvulo. E aqui os ovos de tubarão, que tubarão bota ovo, só que bota ovo sem casca. Que a casca é dotada de ganchos para fixação. Não tem casca, assim, casca que nem eu falo dura. Tem essa camada mais grossa aqui e ela vem com a parte de fixação para ficar preso até o tubarãozinho
nascer, dentro do saco vitelínico, certo? Então, em relação a isso, a gente só tem que a espécie de condrictes podem ser ovovivíparas, que é ter ovo, né, e sair os tubarõezinhos, e tem alguns tipos de espécies, muito raramente são vivíparas, que já sai do tubarão, da tubaroa, né, já sai o tubarãozinho inteirinho, certo? Na próxima aula de amanhã, a gente vai dar continuidade falando sobre os peixes ósseos. A gente já falou sobre os peixes cartilaginosos hoje, e na próxima aula a gente fala sobre os peixes ósseos, que é amanhã. A aula de amanhã, eu tinha olhado o horário de vocês, mas parece que é às 8 horas. Mas eu confirmo no grupo mais tarde, eu vou olhar no horário. Fazer a chamada. Kevin. Presente. Lívia. Presente.